Olá, vem meditar comigo? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar abaixo. Isso vai nos ajudar muito a crescer. Aqui quem fala é Saulinho Farias e nós estamos meditando no livro de Gálatas. Então vamos lá, Gálatas 3. Eu poderia resumir esse capítulo em uma frase: a fé salvadora em Cristo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É interessante a versão da Bíblia Viva que diz: quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com um retrato de Cristo morrendo na cruz. Paulo tinha sido tão claro na sua abordagem e na exposição do evangelho para aquela igreja que ele estava perplexo de ver aqueles irmãos, né, fascinados e enfeitiçados. Foi a expressão que ele usou: quem enfeitiçou vocês para vocês se desviarem dessa maneira? Lutero diz que, embora seja eu um teólogo formado, tendo pregado a Cristo e combatido suas batalhas por longo tempo, sei por experiência pessoal quão difícil é nos apegarmos à verdade. Nem sempre posso abalar Satanás, nem sempre posso aprender Cristo conforme as Escrituras o apresentam. Algumas vezes, o diabo distorce Cristo perante minha visão. Sua bruxaria espiritual, seu feitiço, cria uma ideia errônea sobre Cristo. Aqueles que compartilham da opinião de que uma pessoa é justificada pelas obras da lei simplesmente foram vítimas de um fascínio. E Paulo continua dizendo: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vejam que triste, não é? Aqueles irmãos, os Gálatas, começaram no Espírito, sabe? Recebendo graciosamente os dons de Deus. Numa ação que se iniciou no próprio Deus, glórias a Deus por isso. O foco era Deus e a obra de Cristo. Mas, lamentavelmente, eles estavam se aperfeiçoando, claro. Paulo usa essa palavra de forma irônica, né? Eles estavam se aperfeiçoando na carne, onde é o homem quem define, quem faz a obra, né? O foco aí está na obra do homem e não na obra de Cristo na cruz. Então, essa atitude carnal, soberba, essa vanglória começou a tomar conta do coração dos irmãos. E isso tudo é muito atual. Lamentavelmente, discípulos que amorosamente, sabe, foram resgatados da lama, foram graciosamente perdoados por Deus, progridem, entre aspas, para uma versão inferior e fajuta, uma versão religiosa, onde eles acabam se gabando da sua santidade e dos seus feitos. Eles não consideram a glória de Deus. E também fazem da vida de todos aqueles que cercam eles um ambiente de juízo, um ambiente de rigor, de castigo. Eles começaram no amor, mas progridem, eu vou dizer melhor, regridem para o egoísmo. Eles começaram na graça, mas se voltam para a lei. Começaram no quebrantamento, mas já ficam com o coração endurecido. Começaram tão bem adorando a Deus e agora vivem se autoexaltando. Eles começaram no espírito e se aperfeiçoaram, entre aspas, na carne. Eu pergunto a você: como é que você começou? Como é que você quer terminar? E no versículo 4 ele diz: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? É triste ver que existem aquelas pessoas que não aprendem com seus sofrimentos. Os santos de Deus são aperfeiçoados no sofrimento. Mas para os tolos é um desperdício, é vão. Que sensação triste é essa do apóstolo Paulo, perceber que aqueles irmãos não estavam aproveitando, né, tudo que sofreram para crescer. Apesar de terem sofrido perseguições, eles não tinham crescido como deveriam, porque estavam regredindo para esses rudimentos da lei. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perceba que Deus concede o Espírito. É uma dádiva de Deus. É como se Paulo estivesse questionando: será que Deus concede isso porque vocês merecem? Ou ele faz isso por sua
graça e amor. E a partir de agora, o apóstolo Paulo começa a evocar a experiência de Abraão com Deus para ensinar os irmãos Gálatas acerca da fé. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Você vê que essa fé é a fé que entrega a alma aos cuidados do Pai. Quem crê como Abraão tem uma espiritualidade autêntica, genuína, dependente. Não é uma mera religiosidade. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer começar a agradar a Deus, o primeiro passo é acreditar, é voltar a confiar no Senhor, no seu caráter, no seu amor. E então, Paulo vem com o versículo 7 e revoluciona. Ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Isso aqui é muito chocante, né, para os legalistas. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Abraão, se crermos como Abraão. Por causa dessa ideia, Paulo acabou recebendo o rótulo de herege por toda a vida, tanto pelos judeus tradicionais e até mesmo por aqueles judeus que tinham se convertido. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, veja só, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão foi o primeiro a ser evangelizado, por assim dizer. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Sobre esse verso 10, Calvino diz: a lei mantém todos os homens vivos debaixo de sua maldição. E da parte da lei, é inútil alguém esperar uma bênção. A bênção que ela nos acena é excluída por nossa própria depravação, de tal modo que somente a maldição permanece. Vejam que coisa, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei é amaldiçoado. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Paulo fala 3 vezes isso nas suas cartas: o justo viverá pela fé. A fé que o justificou, ou seja, que o inocentou, agora também é a mesma fé que no presente produz a santidade e no futuro produzirá a glorificação. O justo viverá, é movido pela sua fé em Jesus. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se você quer viver da lei, esqueça a fé. Não pode ser a fé e a lei. Tem que ser a fé ou a lei. Escolha. A lei foi acrescentada para revelar ao homem o seu estado pecaminoso, para que o homem reconheça isso, que a rebeldia está dentro do seu coração. Paulo está deixando muito claro para os seus leitores o enorme fardo que era para eles viver pela lei. Se eles quisessem observar a lei, tinham que obedecê-la totalmente. Nenhum dos seus preceitos podia ficar de fora. Deuteronômio 27, 26 diz: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aquele que cumpriu totalmente a lei, que foi Jesus, assimilou o erro do homem, a desobediência de todos os homens, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio capítulo 21, 23. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A lei não pode invalidar a promessa. Paulo continua dizendo: irmãos, falo como homem. Em outras palavras, falo de relações humanas. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Quando um homem faz uma aliança, ele é capaz de cumprir. Imagine Deus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Deus fez essa promessa a Abraão e à semente de Abraão, que é Jesus. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, essa aliança que Deus fez de fazer com que toda a terra fosse abençoada em Abraão e em seu descendente, graciosamente,
A lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, pôde revogar, de forma que venha a desfazer essa promessa. Deus mantém a promessa de Abraão de abençoar no seu descendente, Cristo, todas as nações da terra. Deus fez essa promessa para ele, uma promessa de graça, de misericórdia, de favor por toda a humanidade. E é interessante observar que a relação que havia ali entre Deus e Abraão, baseado na graça, né? Abraão recebeu isso pela fé que tinha no Senhor, recebeu esse evangelho glorioso, essa notícia gloriosa, e essa aliança que havia entre eles, esse tipo de relacionamento, Deus também queria estabelecer a Israel. Observe que 430 anos depois, vimos a Páscoa, um lindo sinal de graça e misericórdia. Não importava quem fosse a família, bastava que os umbrais da porta estivessem com o sangue de um cordeiro, aquela família seria salva. Sinal de graça, sinal de misericórdia. A gente vê também, pela graça, o povo saindo do Egito e atravessando o Mar Vermelho. A gente vê graciosamente Deus sendo paciente com o povo de Israel, porque eles chegaram logo em Mara e murmuraram. Logo depois murmuraram novamente contra Moisés por causa de comida, por causa de água. E graciosamente Deus faz chover pão do céu. Deus faz com que carne caia no final da tarde. Qual era a aliança, a relação que Deus tinha ali com o povo? Graça. E eles não obedeciam, murmuravam, tentavam o Senhor. Como está escrito em Êxodo 17:7, está o Senhor no meio de nós ou não? E mesmo assim, Deus continuava nessa aliança. Então Deus aparece a Moisés no monte e expõe os seus planos a favor deles, que era estabelecer um reino de sacerdotes, se eles ouvissem a sua voz e guardassem a aliança. Mas que aliança? Trata-se daquele mesmo relacionamento que Deus tinha com Abraão, baseado na fé. Deus queria que aquele povo acreditasse nele, que aquele Deus que tirou eles do Egito também manteria, cuidaria, protegeria aquele povo. Moisés ouve o Senhor, fala com o povo e o povo diz: tudo que o Senhor falou nós faremos. O que eu consigo observar é que o povo aí não tem ideia do que está falando. Existia uma certa presunção religiosa no coração deles, eles não se conheciam. A palavra diz em Jeremias 17, 9 e 10, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. O povo que até então foi salvo pela graça, estava ali até aquele momento sendo graciosamente suprido pelo Senhor. Em determinado momento diz: a gente vai obedecer tudo, a gente vai fazer por merecer. Então depois disso, vem um monte fumegante, vem trovões, vem relâmpagos, vem sons de trombeta, vem os 10 mandamentos, vem a lei. E aí sim, como diz Êxodo 24:3, veio pois Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que falou o Senhor nós faremos. Você vê com clareza que Deus traz a lei. É só Moisés descer do monte com as tábuas da lei que logo o primeiro mandamento está sendo desobedecido. Eles não eram capazes de obedecer. Deus trouxe a lei e Paulo com clareza enxerga isso, expõe isso para nós. Deus trouxe a lei para que eles vissem que as suas declarações de obediência incondicional, na verdade, eram fajutas. Eles jamais fariam tudo o que o Senhor falou. Ah, gente, se não fosse a bondade do Senhor. Quantas vezes a gente é tão presunçoso na nossa forma de se relacionar com Deus. As nossas canções, os nossos poemas, nossas orações, às vezes são carregadas de presunção religiosa. Como se partisse de nós, como se nós merecêssemos a Deus e a sua bondade e a sua mão estendida. Meus amados, quanta presunção. Não vamos cometer o mesmo erro de Israel. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. A lei foi instituída com esse objetivo. Em Romanos 7:7 está escrito: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. A lei apresenta, essa é a razão de ser da lei, ela apresenta o pecado ao homem. Versículo 19: qual, pois, a razão de ser da lei?
foi adicionada por causa das transgressões, foi colocada para que a gente entenda o nosso pecado, para que a gente veja onde está o nosso erro, até que viesse o descendente, Jesus, a quem se fez a promessa. A lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Anjos e mediador, Moisés. A lei é inferior à promessa, precisou de um mediador, precisou de anjos. Já a graça não, foi comunicada diretamente por Deus a Abraão e diretamente por Deus a nós, através de Jesus. Não precisamos de outro mediador, nós temos diretamente o Senhor. E a partir do versículo 21, Paulo começa a apresentar algumas alegorias da lei. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. No versículo 23 diz: mas antes que viessem a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, presos, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então Paulo apresenta aqui a lei como uma cela de prisão. Esse é o quadro que ele apresenta, um carcereiro. Nós éramos prisioneiros da lei, estávamos confinados a ela. A lei como um severo juiz que exigia justiça absoluta. Não tinha como a lei demonstrar misericórdia, porque essa era a sua função. Era apontar a justiça absoluta. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu, e aí vem a segunda figura, né? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio aí era um servo, um escravo, guardião, que cuidava de uma criancinha dos 6 aos 16 anos. A tarefa desse aio era disciplinar a criança, corrigir suas faltas. Só que quando a criança atingia a idade apropriada, esse aio, esse guardião, não era mais responsável. Cessava a autoridade dele. Cessavam as suas exigências. E ele diz que a lei foi apenas esse servo para nos conduzir a Cristo. Uma vez que a gente chega a Cristo, somos justificados por fé. Versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Alguém espiritualmente adulto não está mais submisso a esse leão da lei. Cristo agora é o nosso mestre e o nosso guia. Versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Veja a inclusão de judeus ou gentios, todos somos filhos por meio da fé em Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, e aí está a beleza desse batismo espiritual. De Cristo vos revestistes. Você tem uma nova aparência, você tem um participar do caráter de Jesus. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus por essa realidade espiritual conquistada pela fé em Jesus. Que Deus abençoe você.